Momento da Palavra de Deus. Igreja Evangélica Pentecostal, Jesus Cristo é o Senhor. Graça e paz, meus queridos e amados irmãos e irmãs de todo mundo. Deus seja contigo, onde quer que você esteja. Eu sou o pastor João Carlos, do canal Momento da Palavra, e venho, através da palavra, trazer uma reflexão para que todos nós possamos nos alegrar, nos contentar e nos ater na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela não muda. O que muda são algumas interpretações e algumas literaturas que diferenciam de um modo de dizer do outro. E eu gostaria de trazer hoje uma reflexão em Provérbios, Provérbios 14. Provérbios 14. Primeiro eu vou dar uma leitura rápida. Farei uma leitura rápida da palavra e depois uma pequena reflexão. Se você não se inscreveu, se inscreva aí e ative o sininho, que sempre estaremos com uma nova palavra todos os dias em nome de Jesus. E eu peço aos irmãos oração para que esse canal possa crescer e a cada dia se tornar melhor. Tivemos aí já a participação do pastor Paulo Galdino, que nos trouxe aí o vídeo de inauguração do canal, que eu quero já agradecer muito, pastor Paulo Galdino, meu amigo, companheiro de luta. Em nome de Jesus, ele fará novas reflexões também. E um forte abraço a todos vocês que já se inscreveram. E Deus abençoe a todos. E vamos à palavra, em nome de Jesus. Provérbios 14 diz assim: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos despreza-o. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não a acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Vai-te à presença do homem insensato, e nele não divisarás os lábios do conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é enganar. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Eu vou só até o versículo 9, para não ficar muito extensivo o vídeo. E aqui diz que começa falando da mulher sábia que edifica a sua casa, e a mulher tola vai derrubá-la, ou seja, vai destruí-la. Então que nós sejamos prudentes, o que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos despreza. Ou seja, quem é sincero tem temor a Deus, mas quem não é, despreza a Deus. E assim nós temos que imaginar e ser prudente, ser como a mulher que vai edificar a sua casa, sem ser tolo. Temos que ter sinceridade, temos que ter sabedoria, porque aqui diz que na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Então assim, que nós não sejamos soberbos, que nós sejamos humildes, que nós venhamos a ser realmente alguém em quem Deus conta, com quem Deus conta, porque Ele precisa de mim e de você? Não, mas Ele nos quer fazendo a obra, e a obra tem que ser feita independente se você é rico, pobre, branco, preto, roxo, amarelo, entendeu? O importante
é que você tenha um coração sincero. E ainda diz mais a leitura, que não havendo bois, o celeiro fica limpo. Porque se não houver trabalho, ou seja, o boi para trabalhar, para colher, para trazer a colheita para os celeiros não vão se encher. Mas quando tem bois, o celeiro é abastado. Então, nós temos que pensar dessa maneira. Temos que ter bois nos nossos, para nossas colheitas, né? Para que os nossos celeiros não venham a ficar vazios. E um celeiro vazio é muito difícil. Diz ainda, a testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Quantas vezes, né, a gente vê uma pessoa levantar um falso de alguém, e esse falso traz muitas consequências. Então a pessoa tola, ela mente, e a pessoa sincera, ela não vai mentir, mesmo que doa. E eu costumava ouvir muito quando era garoto, que melhor era uma verdade doída do que uma mentira adocicada, né? É melhor uma verdade que vai te machucar, porque a verdade, muitas vezes a gente pensa que machuca, mas não é. É porque muitas vezes nós não estamos acostumados com a verdade. A verdade é essa. Nós não estamos acostumados a ouvir a verdade sincera, mas não aquela verdade que humilha. Aí já não é verdade sincera, é uma verdade que vai te humilhar. Então temos que saber separar a verdade da verdade. A verdade que vai edificar e a verdade que vai destruir, humilhar. Então, com verdade, nós alcançaremos o coração de Deus, né? Diz também que vai-te a presença do homem insensato, e nele não divisarás os lábios do conhecimento. Ou seja, próximo ao insensato você não dividirá o conhecimento, porque o conhecimento é para aquele que é reto, é simples, é humilde, é puro, é temente. Então que nós sejamos sempre tementes a Deus. A mulher que edifica sua casa, porque é sábia, ela jamais vai deixar que aconteça algo diferente, porque ela sempre vai querer, estará sempre acompanhando o crescimento dos seus filhos, o crescimento da sua própria vida espiritual, do seu marido. Essa é a mulher sábia, que vai edificar a sua casa, não deixando a contenda prevalecer, não deixando prevalecer nada de ruim. Ela é uma mulher que ora e que chora na presença de Deus, assim como seu marido. E ainda diz a palavra: a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é enganar. A sabedoria do prudente é entender o caminho. Então, se eu entendo que eu tenho que caminhar com Deus, que eu preciso caminhar com Deus, se eu entendo isso, que sem Deus eu não vou caminhar verdadeiramente, eu vou entender que a estultícia do tolo vai querer me desviar desse caminho. E eu não vou permitir isso, porque eu vou estar na presença de Deus, e Deus também não vai permitir que eu me desvie do caminho. Essa é uma verdade que a gente tem que aprender. E ainda, para finalizar, diz assim: os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Então, assim, quando há pecado, quem está zombando, quem está se divertindo são os loucos, né? Porque eles zombam do pecado, eles agem pecaminosamente achando que aquilo está correto, e na verdade não está. Mas nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para entender os nossos caminhos, na verdade. E aí diz que a sabedoria do prudente é entender seu caminho, que os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há
vontade, a boa vontade. Então aquele que é reto de coração, é reto nos caminhos, ele tem boa vontade. E com boa vontade nós podemos vencer tudo isso que a gente está passando. Mas saiba que a Bíblia nos fala que não cai uma folha da árvore, nem um fio de cabelo da sua cabeça, se não for permissão de Deus. Hoje nós vivemos uma história diferente. O mundo se modificou. Muitas pessoas dormiram no Senhor, outras não, e estão aguardando a volta de Jesus. Mas a nossa realidade de hoje nos traz pensamentos novos, ideologias novas, só não traz uma Bíblia nova, uma palavra de Deus nova, porque a palavra de Deus não muda, ela é permanente, ela vai permanecer para sempre. Ela não mudou no passado, ela não mudou antes do Covid e ela não mudou depois do Covid e nem mudará depois. Ela vai permanecer a mesma. O que eu falei hoje, daqui a 10 anos, alguém estará aqui falando a mesma coisa, lendo a mesma coisa. Então, eu peguei essa passagem na Bíblia pentecostal, como eu disse, e eu vou dizer novamente, eu tenho, graças a Deus, algumas Bíblias de estudo. Eu costumo usar a pentecostal, a Thompson, tem a do pregador. E a luta não é fácil. Jesus mesmo disse, não vai ser fácil, mas tem de bom ânimo, que ele venceu o mundo, e você também vai vencer. Eu vou vencer, você vai vencer. Então que a partir de agora eu possa, em nome de Jesus, estar aqui trazendo sempre uma palavra nova. Eu não quero ser melhor que ninguém, ou fazer melhor do que ninguém, ou imitar alguém. Eu quero ser eu, como pastor que sou, pela misericórdia de Deus. Talvez eu não tenha grandes conhecimentos e não faça grandes obras, mas a verdadeira obra começa dentro de você. E essa mudança é que a gente ouviu aqui hoje, de sabedoria, de entendimento, de conhecimento e de boa vontade. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, e que nós possamos ter novos encontros na presença de Deus no momento da palavra. Eu quero agradecer a todos que se inscreveram mais uma vez, e aqueles que ainda não se inscreveram, façam isso, ajude. Vamos propagar a palavra, cada um tem uma forma de pregar. Isso não vai te atrapalhar, isso não vai criar problema para você, porque aqui ninguém está defendendo ideologias ou qualquer tipo de censura, ou seja lá o que for, ou política, não. Aqui nós estamos falando da palavra pura e verdadeira, que é a palavra de Deus. Se você é católico, se você é espírita, se você é ubandista, seja qual for a sua religião, aqui não estamos falando de religião, aqui nós estamos falando da palavra de Deus. Que Deus possa plantar no meu e no seu coração estas palavras, e que nós possamos nos encontrar novamente, aqui ou no céu, quando Jesus voltar. Que Deus abençoe a todos, uma ótima noite, ou um ótimo dia, ou uma ótima tarde, uma semana de paz e de bênção, um final de semana maravilhoso, e que Deus seja na sua vida, como Ele foi na vida dos profetas, como Ele foi na vida dos homens e mulheres da Bíblia. Porque a nossa história ainda não foi terminada, ainda não teve fim. O livro de Atos dos Apóstolos, ele continua. Ele não termina naquele capítulo.
porque ainda falta colocar o meu e o seu capítulo naqueles livros. Então que nós possamos reescrever a história verdadeira, buscar verdadeiramente a Cristo, enquanto se pode achar. E eu agradeço de coração e peço em nome de Jesus que vocês tenham a paz, a consolação e a unção de Deus sobre as suas vidas. Muito obrigado, fiquem com Deus, até o próximo momento da palavra. Um abraço a todos. Momento da Palavra de Deus. Igreja Evangélica Pentecostal Jesus Cristo é o Senhor.